Café com Leane Lago. Olá, bom dia! Estamos começando mais um Café com Leane Lago, direto aqui da melhor doceria de São Luís, que é a Doce Arte. Olha só como tá linda essa decoração aqui, o clima aqui todo já é de Natal, o ambiente tá lindo, vale a pena você vir aqui conhecer a Doce Arte. Hoje nós teremos, o nosso grande entrevistado de hoje será o Dr. Ted, professor e especialista em Direito Constitucional e Eleitoral, onde nós iremos estar falando um pouco, esclarecendo dúvidas sobre estas eleições de 2020. Aguardo você, não saia daí. Já, já. Café com Leane Lago. Oferecimento Doce Arte, adoçando a sua vida. Voltamos a apresentar o programa Café com Leane Lago. Estamos aqui com o Dr. Ted, que é professor, advogado, especialista em Direito Constitucional e Eleitoral. Seja bem-vindo, professor Ted, como você é muito conhecido aqui em São Luís, ao programa Café com Leane Lago. É uma satisfação, Maranhão, é sempre um prazer. Leane, muito obrigado pelo convite, estou aqui à disposição. Obrigada mais uma vez. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho com o professor Ted sobre como aconteceram as eleições aqui neste primeiro turno em São Luís e no Maranhão, né? Vamos aí, doutor Ted, o que você achou aqui sobre tudo isso que aconteceu, fazendo um resumo aqui, uma análise sobre o nosso primeiro turno em São Luís, do ponto jurídico, do ponto de vista jurídico, o que você achou sobre esse nosso primeiro turno? Bem, as eleições transcorreram dentro do programado pela Justiça Eleitoral. Nós tivemos muitas mudanças eleitorais e todos tomaram conhecimento, porque a televisão, a gente tem que perceber que essas eleições tiveram uma grande exposição na mídia, na televisão, no rádio. Então é verdade, a gente que teve acesso a todo esse processo eleitoral, que estava vivendo o processo eleitoral, ainda está aqui no Maranhão. Nós estamos a falar aqui da capital, que é a única cidade que possui mais de 200 mil eleitores. Temos segundo turnos. Nós temos mais de 57 cidades no Brasil com segundo turno, São Luís é uma delas. Sim. Então a gente vai perceber que essa eleição estava na tela da TV. Essa eleição estava na tela da TV, ela estava na rádio, os candidatos estavam diariamente, então, trazendo suas colocações, trazendo suas ideias. Tivemos muitos debates, a Band mesmo fez o primeiro debate, o fará agora no segundo turno. Então as eleições, elas transcorreram bem. No entanto, tivemos alguns empecilhos, alguns problemas, alguns entraves. Por exemplo, ações judiciais, muitas aconteceram durante o processo eleitoral. E tivemos também um atraso na contagem dos votos, um atraso de mais de 2h30, e há uma explicação para isso. Fujam das fake news, há uma explicação. Só uma pausinha sobre isso, justamente para a gente esclarecer aqui para o nosso telespectador, que está havendo muita dúvida sobre isso. Este probleminha que aconteceu aí das urnas, isso caracteriza fraude, como estão todos aí com essas dúvidas, muita gente aí batalhando até para cancelar algumas eleições. O que você acha disso? Realmente isso faz parte, ou isso tem a ver com fraude ou não? Vamos lá. A Justiça Eleitoral já se manifestou sobre isso. O TSE já deu um parecer, na verdade por 3 vezes, já se manifestou, já veio ao público no dia da eleição, um dia depois da eleição, e ontem o TSE falou sobre isso. O TSE expediu uma nota técnica sobre o ocorrido e nos explicou o que aconteceu. Na verdade, no dia da eleição, naquele momento que houve o atraso de 2h30, que o sistema não conseguia atualizar os dados, o próprio TSE tinha recebido a informação da equipe técnica de que haveria um problema no processador para carregar os dados. E aí o que se percebeu? Se percebeu
o problema, passou-se 2h30 detectando e depois reiniciou o sistema volta a funcionar. Certo. 2h30. Certo. Perfeito. O que aconteceu? Agora, ontem, eles descobriram que não foi nada daquilo que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Tinha um problema na memória do supercomputador contratado pelo TSE e ele não foi capaz de absorver todas aquelas informações. Por quê? Porque antes, como acontecia? Em todas as sessões eleitorais, os votos eram enviados através do disquete, um disquete próprio da urna eletrônica, um cartãozinho próprio, para os TREs, nos 27 TREs, na verdade nós estamos a falar de 26, porque não teve eleição no Distrito Federal. Sim. 26 estados, só nos estados que tiveram eleições. No DF não teve eleição. Então, perfeito. Nos 26 estados, nos TREs, os TREs, eles recebiam a informação e os 26 estados concentravam as informações e enviavam para o TSE. E o TSE divulgava. O que eles fizeram? Por conta de uma mudança que se deu em 2019, decidiram modificar o sistema. E disseram o seguinte, não vai mais passar pelo TRE. Bem esclarecido. Vai tudo direto para o TSE. A gente comprou um super mega computador. Todas as informações vão para lá e nós vamos catalogar. O problema é que, por conta do atraso do Covid, eles não conseguiram fazer os 6 testes previstos. Só fizeram 2. E não detectaram esse problema, que a memória não suportou tanta informação naquele momento. Então essa é a explicação oficial do TSE sobre isso. Mas aí você diz, Ted, mas e qual é a relação que isso tem com relação às fraudes? Estão alegando que houveram fraudes por conta de votos que sumiram e N outros motivos. O que eu posso já te adiantar, Leandro, com relação a isso? N outros motivos específicos realmente podem ter acontecido algum tipo de fraude específica na sessão eleitoral. Sim. Vamos lá. Eu não estou dizendo que sim, que e nem que não. Mas pode ter havido sim. Os advogados é que devem uma ter questão trabalhado caso a caso. Uma questão de investigação. Pronto. Agora, na urna eletrônica, por conta do atraso, não tem relação. Aí eu vou te explicar. Só uma pequena pausa. Não sei se você sabe, mas eu sou do município de Anapurus, com muito orgulho, sou anapuruense, né? Estive lá agora nesta campanha dando meu apoio ao meu grupo político. E aconteceu numa determinada escola onde nós estávamos lá, urnas, por 2 vezes, elas darem problemas técnicos, parar. E aí houve aquela coisa toda, chama técnico e tal. Existe a possibilidade nessas pausas das urnas lá, acontecer algum tipo de influenciar em algum tipo de resultado, alguma coisa assim do tipo, ou não? Ela volta a funcionar normalmente de onde ela partiu, de onde ela irá reiniciar, de onde ela parou até onde ela irá reiniciar? Perfeito. Essa pergunta ela é absolutamente pertinente e ela também foi respondida por essa nota técnica que eu te disse. O TSE também se manifestou ontem ele editou uma nota técnica sobre esse problema e lá também está inserida essa informação. As urnas eletrônicas, elas são uns supercomputadores, são computadores diferenciados e o que acontece? No momento em que ela dá qualquer tipo de problema, é possível você tirar o arquivo dela e colocar em outra urna eletrônica e continua do jeito que está. E se reiniciar, ela continua e contabiliza todos aqueles votos. Não é possível inserir votos, não é possível. E esse reconhecimento da urna eletrônica se dá através de um código mãe fechado, que somente o TSE, quando recebe lá, é que ele descriptografa e identifica da onde é que estava aquela urna. Certo. Então, assim, inserir voto, sumir voto da urna, isso não é possível. Não é possível. Isso é apenas um fake news. Mas vamos ver uma coisa interessante. E como é que eu faço para comprovar isso, doutor? Eu vou simplesmente acreditar na palavra do TSE? Já é uma boa coisa acreditar na palavra do TSE. A gente tem que partir do pressuposto que no Estado democrático as instituições são corretas. Mas existe uma prova interessantíssima, para a gente observar, que é o boletim de urna. Lembra que nas eleições, todos nós, a equipe, e eu já fiz várias eleições para muitos candidatos, inclusive presidenciais, estaduais, senadores, já advoguei para todos os mandatos durante todo esse processo eleitoral. O que a gente vai perceber, Leane, é que normalmente a gente põe uma equipe em cada sessão e tem um representante do partido para no final da sessão expedir, fotografar e nos enviar o boletim de urna.
O que tem no boletim de urna? Quantos votos, quantas pessoas votaram, quem votou lá, não dá para você identificar os eleitores, quem votou, porque é um embaralhamento. Mas você sabe quantos votos o seu candidato teve, quantas abstenções aconteceu, toda aquela descrição. Aquilo não tem como ser diferente, porque tira da urna eletrônica, imprime e o mesário responsável pela sessão eleitoral vai lá e coloca exposto lá do lado de fora. Aí você tira a foto. E o que aconteceu? O que aconteceu que dias depois o TSE cataloga toda essa informação. E ontem ele expediu, está no site do TSE, todos os boletins de urnas de todas as sessões eleitorais do Brasil inteiro. Então você, o seu município... Anapurus, aí você vai na sua sessão eleitoral, sim, lá, número tal, sessão tal, número tal, você expede, entra no site do TSE que você vai perceber quantos votos o seu candidato teve naquela sessão eleitoral. Você compara o boletim que você tirou no dia da eleição com aquele boletim expedido pelo TSE e você vai ver onde estão os votos. Sim. Os votos estão lá. Então, assim, inserir voto, retirar voto, dizer que o atraso das eleições foi por conta de alguma fraude que aconteceria no Brasil inteiro, não é possível a gente acreditar nessa informação. Gente, vamos aqui agora para um pequeno intervalo comercial. Voltamos já já com mais informações com o Dr. Ted aqui para esclarecer as nossas dúvidas sobre as eleições de 2020, o primeiro turno. Voltamos já. Estamos apresentando o programa Café com Leane Lago. Voltamos a apresentar o programa Café com Leane Lago. Voltamos aqui com o Dr. Ted, que está aqui nos esclarecendo um pouco sobre as eleições 2020, alguns ocorridos. E a minha pergunta para o Dr. Ted agora é um pouquinho sobre as transferências de títulos, né? Está havendo aí alguns rumores, umas dúvidas, e eu gostaria que o professor Dr. Ted esclarecesse para a gente o quanto esta prática é permitida, até onde isto é permitido, né? No meu ponto de vista, entendo pouco sobre isso, Dr. Ted, mas ouvi rumores, né? Em alguns municípios houveram muitas transferências de títulos de novos eleitores. Essa prática vem acontecendo já desde o ano passado, se preparando para estas eleições. Eleitores que não residem naquele município de votação, mas que de alguma forma eles conseguem ali manobrar com comprovantes de residências de pessoas daquele município. É quase como se existisse, vamos dizer que assim, uma quadrilha que ficasse responsável para atuar, para fazer essa prática, buscar esses eleitores em outras regiões, né, de certa forma, no meu ponto de vista, cometendo aí um desvio, inclusive, do recurso público, porque isto acaba acontecendo como uma compra de votos, né, ilícita, porque isso é ilícito, mas esse é o meu ponto de vista. Eu quero que o Dr. Ted, como aqui no ponto de vista jurídico, nos esclareça até que ponto este número de transferências ele é permitido. Fale-nos aqui um pouquinho sobre isso, professor Ted. Na verdade, esta é uma prática bem antiga e é uma prática que já está sendo combatida pela Justiça Eleitoral. No entanto, a gente precisa lembrar que a Justiça Eleitoral, assim como a Justiça como um todo, ela possui uma característica que é o que a gente chama de imparcialidade, inércia. Então, quem tem que fazer essas denúncias, que tem que provocar o judiciário a se manifestar, então, são aquelas devidas equipes jurídicas contratadas, e essas sim têm que estar bem preparadas e atentas para poder combater. Fiscalizar. Essa descrição que você me fez com essa pergunta, realmente aí você pode estar diante de um conglomerado de infrações, tanto de infrações administrativas eleitorais como de infrações criminais eleitorais. E aí então vou tentar explicar en passant, com muita calma, para ver se a gente consegue entender direitinho. A transferência de domicílio eleitoral, ela pode se dar 3 meses antes da eleição. Perfeito? 3 meses antes. Isso. Aconteceu mais o quê?
havendo a transferência do domicílio eleitoral, você não pode fazer uma segunda transferência no intervalo menor que 1 ano. Então, a gente já tem essa regra básica aqui, lógica. Precisa, se você transferir esse ano que vem, você não pode. Tem que esperar um intervalo de 1 ano pelo menos. Sim. Tá bom. Vamos lá. Você só deve transferir o seu domicílio eleitoral se você residir naquela localidade. A primeira coisa. Então, se você não reside naquele município, você não tem o direito de votar naquele município. Você tem que votar onde? No município que você reside. Esse é o padrão. Certo. Vamos lá. Continuamos. Você não reside naquele município. Por algum motivo você recebeu algum tipo de incentivo econômico ou financeiro, ou de outra ordem, não precisa ser financeiro necessariamente, algum agrado, alguma contraprestação, para você, mude para cá, vote aqui. Você já está cometendo uma infração, modificando o processo eleitoral, isso é uma infração. O eleitor também responde por isso. Responde por crime. Nesse caso, o eleitor responde se comprovado que ele não é daquele domicílio, não tem interesse nenhum, não tem vivência naquele município, de falsidade ideológica. Porque quando ele for votar naquele município, lá quando ele for se inscrever, ele vai dizer que mora lá há mais de 1 ano, ele vai dizer que mora na residência tal, vai ter que juntar um comprovante de residência, ele vai ter que provar. Se aquilo tudo for falso, ele está cometendo um crime de falsidade ideológica. Mas tem mais aí. Normalmente, para montar uma superestrutura, precisa de uma equipe maior. Aí nós estamos a falar de um outro crime chamado quadrilha ou bando, e aí tem mais. A transferência no dia da eleição, essa coisa de carregar de ônibus ou transporte, qualquer tipo de transporte, do transporte e alimentação, ou só transporte. O suporte. Esse suporte no dia da eleição ou um dia antes da eleição é um crime eleitoral, que é o transporte irregular de eleitores. Sei. Isso é passível de cassação do mandato, se provado. Muito Agora, bem. Claro, tem Muito que ser bem analisado, investigado, muitas provas. Então, assim, nós estamos a falar, Leane, aí, de uma prática antiga, comum, que está sendo combatida, precisa ser mais eficazmente combatida, com muito preparo da equipe jurídica, mas há tantos caminhos, infrações eleitorais, nós estamos falando aí de infrações com multas, e nós estamos falando de cassação de mandato e crimes eleitorais. Muito forte, viu? Muita coisa a ser, vamos dizer assim, que fiscalizada, né? Para que se possa correr atrás dos direitos, né? Precisa conhecer a legislação eleitoral, precisa ter uma equipe muito bem preparada, juntar provas, se preparar para isso já. Na verdade, isso aí tu tem que já estar preparado. Já estar preparado antes. Isso vai acontecer. Então não pode haver esse tipo de coisa. E eleitor, tome muito cuidado, porque você pode ser chamado à justiça eleitoral para comprovar efetivamente se você é morador daquela localidade ou se você cometeu algum crime. Ainda pega para o eleitor. Então é bom ficar atento a isso, porque você acha que está fazendo ali uma coisa que não vai causar nenhum problema judicial para você e depois você pode se prejudicar e responder gravemente por isso, né? Doutor Ted, foi muito bom esse seu esclarecimento sobre isso. Eu acho que tirou muitas dúvidas de muita gente aí sobre isso, principalmente as minhas, né? Porque eu ouvi muito isso. Faltam aí ainda algumas provas, fiscalizações e tal, mas deu para esclarecer um pouco. Doutor Ted, uma outra coisa que incomodou muito nesta eleição foram as práticas de violências verbais, físicas. A gente percebeu que em muitos lugares, não vou especificar um porque eu sei que foram vários, houveram campanhas muito agressivas, de formas sujas, apelativas, com agressões com o outro candidato, né, com o seu adversário, faltas de respeitos. Aconteceu muito isso aqui no nosso estado, em diversos municípios. Eu queria perguntar para você, do ponto de vista jurídico, né, o que é que você acha disso? Essas práticas, elas são permitidas? Todos esses ataques ofensivos por parte de candidatos a outros candidatos, né? O que é que você pode falar aqui pra gente sobre essas práticas aí do ponto de vista legal jurídico? Vamos lá. Primeiramente, essas práticas ofensivas, em qualquer momento, elas incidem em infrações de ordem criminal.
Por exemplo, você agredir verbalmente uma pessoa, você pode incidir no crime de agressão, você caluniar ou se manifestar contra a honra, ou difamar determinada pessoa, você pode inserir nas figuras clássicas do direito penal, calúnia, difamação, injúria. Então há todo esse procedimento que se dá antes do processo eleitoral. Só que o que acontece, Leane, é que durante o processo eleitoral, todas essas práticas são afetadas pelo processo eleitoral e pela criminalização eleitoral específica. Então vamos lá, para que fique bem claro, se você agride caluniosamente uma outra pessoa, e aí pode ser um candidato agredindo a outrem, pode ser um eleitor agredindo um candidato, especificamente nós estamos falando de quem está sofrendo essa agressão, vamos deixar claro, quem deve sofrer essa agressão específica é um candidato. Se esse candidato sofrer essa agressão, seja de um outro candidato, seja de um eleitor, podemos estar diante de um novo crime, que foi um crime que entra no ordenamento jurídico em 2019, conhecido por nós, de crime de fake news, Sim. que é um crime que se chama, na verdade, o nome não é esse, fake news, não é esse nome. Fake news é uma palavra muito ampla, ele significa denunciação caluniosa no processo eleitoral. É um crime gravíssimo, investigado pela Polícia Federal. Falsas notícias. Pronto. Né? Mas calma, aí é só quando há uma calúnia. Quando há notícias que não são caluniosas, você agride a honra daquela pessoa, já não é esse crime. Já é justiça comum. Então a gente precisa analisar o conteúdo da agressão para perceber aonde é que a gente vai enquadrar aquilo outro. Agora vamos lembrar que isso tudo vai acontecer a partir do processo eleitoral até um dia antes da eleição. Porque no dia da eleição, quando acontece qualquer tipo de manifestação dessa ordem, a gente pode estar falando de crimes mais graves ainda no processo eleitoral, que é tu obrigar que o sujeito vote naquele candidato e etc, ou agredir fisicamente. Já há outros crimes que incidirão nesse momento. Então, resumindo, professor Ted, isso significa que pode sim gerar sérios problemas judiciais para estes agressores, seja o candidato ofendendo o seu adversário em palanque, criando a famosa fake news no ditado popular, né, que todo mundo conheceu agora, bastante, ficou muito mais, né, mais conhecido como são esses atos de fake news, as falsas notícias, né, muitos candidatos inventaram muito notícias falsas sobre seus adversários para tentar derrubar, fazendo jogo sujo. Então, aconteceu muito isso, né? Como também os eleitores, né, que agrediram o seu colega na rua ou dentro de uma sessão, enfim. Todos esses atos, eles podem sim ser gravíssimos, aliás, são gravíssimos e podem responder judicialmente por isso. Muito bom, muito bem esclarecido, doutor Ted. Gente, vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já já para a gente continuar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Ted sobre ainda as eleições de 2020. Estamos apresentando o programa Café com Leane Lago. Voltamos a apresentar o programa Café com Leane Lago. Doutor Ted, nós já falamos aqui muito sobre alguns esclarecimentos, dúvidas, né, sobre aqui o direito eleitoral, sobre tudo que aconteceu aqui nestas eleições de 2020 aqui no nosso estado. E agora vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro turno em São Luís, né? A disputa aí que acabou ficando para o segundo turno entre o Braide e o Duarte Júnior. Nós tínhamos aí o Duarte e o Neto Evangelista, né, nas pesquisas, sendo feito pesquisas aí para quem disputaria o segundo turno. Mas eu lhe pergunto, doutor, essas pesquisas, elas têm uma aferição do TRE que comprove isso? Essas pesquisas, elas são comprovadas pelo TRE ou não? São só pesquisas mesmo aí que a população faz verbalmente, tudo? No seu ponto de vista, o que você nos diz sobre isso? Bem, essa pergunta é muito interessante e ela é tão importante que a gente tem percebido irregularidades que se dão no processo eleitoral e ainda estão acontecendo, inclusive às vezes pelo
pelos meios de comunicação, televisão fazendo enquete, rádio fazendo enquete, pessoas importantes fazendo enquete. Então vamos falar, são duas coisas que a gente deve tratar com relação às pesquisas. Sim. Primeiro, com relação às pesquisas propriamente dito, há todo um procedimento a isso, há uma resolução do TSE, a legislação eleitoral e há parâmetros que devem ser seguidos. Sim. Você tem que comunicar ao TSE, o TSE vai analisar apenas se você seguiu aqueles parâmetros. Porque, por exemplo, você não pode fazer uma pesquisa municipal apenas de um bairro ou apenas num grupo de pessoas de uma certa idade. Você tem que fazer uma separação, uma equiseparação entre várias classes sociais, entre gêneros distintos, idades distintas, então tem que seguir um padrão. Mas quanto ao conteúdo, para dizer assim, será se alguém manipulou lá dentro aqueles dados, isso o TSE não interfere. Sim. Vamos lembrar, isso Sim. é uma faculdade da liberdade de expressão, o TSE Sim. não interfere, Sim. apenas na forma, no formato. E aí tem uma coisa interessante, que no processo eleitoral só é permitido pesquisas registradas por institutos que seguem os padrões. Enquetes, ou seja, pesquisas, aspas, aquelas pesquisas chamadas de enquetes, que não seguem esse padrão eleitoral, são vedadas. Ninguém pode fazê-los, nem televisão, nem pessoas comuns. Não Muito é importante permitido isso. que se faça esse tipo de enquete. Então tomem cuidado, senhores. Eu tenho avisado algumas pessoas próximas, eu disse, largue de fazer Cuidado enquete. com as enquetes. Não façam enquetes. É vedado essas enquetes. Aconteceram Você está muitos, passível de sim. pegar multas. E se tratar de televisão, as multas são pesadíssimas. Realmente, houveram muito essas enquetes aí, né, doutor ainda Tete? está vendo. Ainda está ainda está vendo. Mas a gente deseja boa sorte aí nesse segundo turno para o Braide e para o Duarte Júnior, que seja feito aí a melhor escolha, né, para a população de São Luís, né, para que seja feito um bom trabalho em prol da população de São Luís, né, doutor Ted? Vamos lembrar que agora, Leane, o tempo de televisão é igual para os dois, para ambos os candidatos. Tudo agora, essa publicidade, esse processo eleitoral no segundo turno é igual. Os dois terão as mesmas armas, o mesmo tempo de televisão e rádio, etc. É verdade, tá certo. Bem esclarecido, né? Eu quero aqui também agradecer aqui a sua presença, né? Foi muito importante aqui pra gente. Todos esses esclarecimentos foram muito bem, realmente foi com muita ênfase, muito bem esclarecido. Acredito que os nossos telespectadores aí puderam tirar todas as suas dúvidas aí sobre a tudo que foi aqui perguntado para você. Né? Muito obrigada mais uma vez. As portas estão abertas para o nosso programa sempre que você quiser vir aqui tirar nossas dúvidas, tá? Parabéns pelo seu trabalho. E eu gostaria também aqui de parabenizar a todos os candidatos, né, que foram eleitos e reeleitos. Parabéns aí para o doutor Julinho em São José de Ribamar, né, que foi muito bem eleito, fez uma campanha limpa, bonita. Parabéns, doutor Julinho. Parabéns aí para a Belezinha e Chapadinha, né, que teve lá a maioria, teve uma grande votação, foi uma campanha muito bonita. Parabéns aí para a prefeita reeleita de Passo do Lumiar, né, a Paula da Pindoba. Parabéns para o Eudes Barros, do município de Raposa, né, para o prefeito reeleito de Imperatriz Assis. Parabéns a todos que fizeram uma campanha limpa, com respeito, né, aos seus adversários e a todos. Sabemos que houveram aqueles que fizeram, infelizmente, muita coisa, muita agressão, como a gente conversou aqui, muita coisa suja, muita apelação, mas houveram sim aqueles candidatos que fizeram uma linda campanha, uma campanha com humildade, com respeito, né? E eu quero parabenizar a estes candidatos eleitos e a todos aqueles que não foram eleitos, mas que fizeram uma bonita campanha. Os meus parabéns. Gente, estamos ficando por aqui com mais um Café com Leane Lago, trazendo aqui as notícias do cenário político do Maranhão. Quero agradecer a você que dedicou o seu tempo aí na sua casa nos assistindo. Sábado que vem temos mais novidades quentinhas aqui direto do melhor café de São Luís, a Doce Arte. Obrigada, o meu grande abraço.
Café com Liane Lago. Oferecimento Doce Arte, adoçando a sua vida.